Eu gosto de mangás. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Prime e sinceramente eu não vejo a minha vida sem ler mangás. O impacto dessas histórias, desses personagens, dessas tramas na minha vida é algo que eu não consigo explicar de forma breve. Então, pra resumir, eu gosto de mangás. E por isso, hoje a gente vai falar de Look Back. Criado por Tatsuki Fujimoto, o mesmo autor de Chainsaw Man e Sayonara Eri, Look Back tem algo especial pra mim, que essas obras não têm. A história começa com um professor entregando o jornalzinho da escola. Então somos apresentados a Fujino, a nossa protagonista e quem faz as tirinhas pro jornal da escola. Sendo por esse motivo que ela tem um ego muito grande de suas habilidades no desenho, recebendo muitos elogios, se considerando uma gênia por conseguir terminar uma tirinha rápida. Ela tem certeza absoluta que os seus desenhos são os melhores e que ninguém desenha melhor que ela. Resumindo, ela se acha a Bam Bam Bam. Até que o professor a chama. Uma aluna que não vem à escola chamada Kyomoto quer fazer tirinhas para o jornal também. Ela concorda em dividir o espaço das tirinhas com a Kyomoto. E daí a Fujino começa a humilhar a menina, debochando e dizendo como uma pessoa que nem vem à escola conseguiria fazer mangá. A Fujino é uma personagem complicada. Uma hora você tá com ela, outra hora você tá xingando ela. E existe uma diferença grande em ser o melhor e se achar o melhor. Uma pessoa que se acha o melhor acredita ser alguém acima dos outros, e muitas vezes o ego sobe a cabeça, se colocando num patamar acima dos outros. Enquanto alguém que quer ser melhor, tá constantemente tentando melhorar e aperfeiçoar suas habilidades. Não é sobre ser melhor que os outros, é sobre ser melhor que si mesmo, superando seus limites e continuar tentando ser melhor. No final das contas, se achar o melhor é só uma perda de tempo, porque você não é o melhor. Existem diversas pessoas no mundo e eu duvido que uma pessoa só seja superior a todas elas. E quanto mais você acreditar nessa mentira, mais vai doer quando você perceber a verdade. Que é o que acontece com a Fujino, quando ela vê que os desenhos da Kyomoto são muito melhores que os dela. Os desenhos da Fujino são bem comuns comparados aos da Kyomoto. Essa frase ficou martelando na cabeça dela na volta da escola. Seria a Fujino então pior que Kyomoto nos desenhos? Claro que não, afinal ela fica praticando enquanto eu tô na escola. Eu jamais vou permitir alguém do quarto ano que desenhe melhor do que eu. E assim, Fujino começa a praticar ainda mais no desenho. Ela compra livros de anatomia, fica dias, semanas, meses, anos sentada desenhando e praticando para melhorar sua arte e superar a Kyomoto. E ela realmente melhorou. Por outro lado, ela não fala mais com as amigas, as suas notas caíram muito. Mas tudo isso vai valer a pena quando eu desisto. A Fujino desistiu de desenhar. Kyomoto havia ganho a competição na cabeça de Fujino. E ela seguiu com a vida, voltou aos antigos afazeres e abandonou o desenho. Mas será que não dava para manter essas duas coisas? Nós realmente precisamos de foco e esforço em coisas que gostamos e queríamos ser melhores nelas. Mas isso não significa ignorar tudo à sua volta. Isso é extremo demais. Eu fico horas no meu quarto editando ou desenhando. Mas isso não quer dizer que tenha dias em que eu não possa jogar um joguinho com os meus amigos ou ter um tempo com a minha família. Eu acho que é sobre saber a hora certa e como cuidar do seu tempo. E falando em tempo, a Fujino finalmente se formou. E seu professor pede para ela entregar o diploma de Kyomoto, já que ambas foram companheiras de tirinha no final das contas. Mesmo relutante, ela aceita. Chegando lá, a porta tá aberta e no corredor diversos cadernos de desenho, com uma tirinha em branco que a Fujino decide preencher. Ela questiona o que ela tá fazendo, com a tirinha pronta na sua mão. Mas antes de fazer qualquer coisa, a tirinha cai e vai parar no quarto da Kyomoto. As duas se assustam, é óbvio. Fujino decide deixar o diploma lá e ir embora correndo, enquanto a Kyomoto corre na direção da Fujino. E assim, ela se conhece. Então essa é a Kyomoto, a garota que não consegue ir à escola. Cabelos bagunçados, uma timidez evidente e dificuldade para falar com as pessoas. Mas mesmo gaguejando e a sua voz quase não saindo, ela se esforça muito para dizer: "Eu sou sua fã, Fujino-sensei, me dá o seu autógrafo." A reação da Fujino é a melhor. A Kyomoto então começa a listar as tirinhas que mais gosta, e sempre mostra muita admiração por Fujino e como ela conseguia desenhar tão bem. Então ela pergunta por que a Fujino parou de desenhar. Que mente na cara dura, falando que parou porque estava pensando numa história maior para um concurso de mangá, deixando a Kyomoto muito animada para ler. Mas começou a chover.
A Fujino tem que ir embora e as duas se despedem. Em meio à chuva, como se ela levasse as mágoas de Fujino, eu percebi que quem ela sempre enxergou como uma rival era alguém que admirava e se inspirava no seu trabalho. Ela pode finalmente deixar todo esse peso para trás e se sentir livre para voltar a desenhar. Eu só queria elogiar o quão bem feita essa cena ficou no filme. A sensação de liberdade da Fujino, abandonando toda aquela pressão, fazendo o que quiser no meio da chuva. Tá perfeito no filme. Mas voltando para a história, a Fujino tá de volta aos desenhos. E o que poderia ser mais uma vez solitário, agora é complementado pela presença da Kyomoto, que vai fazer as artes dos cenários, com as duas trabalhando no tal mangá para um concurso. Mas mesmo trabalhando em equipe, desenhando sem parar, a sensação é que nunca vão terminar essas 45 páginas. Depois de um ano trabalhando duro, elas terminam o mangá e colocam no concurso, ganhando o 2º lugar. E muito dinheiro. E nada melhor pra fazer senão torrar tudo num dia só. E a desculpa perfeita? Vamos estimular a economia, poxa. Essas falas não são minhas e sim da Fujino, que mesmo com a Kyomoto recusando de início, ela insiste tanto que a Kyomoto finalmente aceita. E quando elas saem pra cidade, elas se divertem muito. Vão ao cinema, comem coisas gostosas. Foi um dia realmente bacana para as duas. A companhia uma das outras fez ser uma experiência melhor. Principalmente para Kyomoto, que agradece a Fujino não só pelo dia, mas por ter tirado ela do seu quarto. Ela disse que tem pavor de pessoas, e que até o começo daquele dia ela também estava com muito medo de passear com a Fujino. Mas ela se divertiu muito, e por isso ela agradece a Fujino. Em nenhum momento do mangá falam a causa do problema da Kyomoto, mas fica implícito que ela possa ter alguma fobia social, podendo se enquadrar no termo dos hikikomori no Japão, com casos de pessoas que se isolam completamente da sociedade. Esses casos começaram a se intensificar na época da pandemial, que também foi a época que o mangá foi feito. Então acredito que possa ter alguma ligação entre esses fatos. Mas pelo menos com a Kyomoto, eu vejo que, aos poucos e do seu jeito, ela tá tentando melhorar. E elas continuam desenhando cada vez mais mangás, se passando cada vez mais tempo, até que chega o dia que elas finalmente têm permissão para criar uma série assim que se formarem no colegial. A Fujino fica muito animada com isso, é óbvio, enquanto a Kyomoto parece com um certo receio. O motivo? Ela quer cursar uma faculdade de artes, então ela não vai poder ajudar a Fujino dessa vez. A Fujino diz que tá tudo bem, que ela pode deixar o serviço dela com qualquer assistente, que não era grande coisa. Mas assim que ela vira de costas, sabia que não há vantagem alguma de fazer uma faculdade de artes? E elas começam a discutir. O ego da Fujino continua muito grande, com ela dizendo que sem ela, a Kyomoto não ia conseguir nada, que as chances dela conseguir um emprego cursando artes eram muito difíceis e que com ela as coisas seriam muito mais fáceis, como se a Kyomoto realmente dependesse da Fujino e nada que ela tinha conquistado ou desejasse fosse válido sem a Fujino. Se continuar comigo, tudo vai dar certo na sua vida. Muita dessa arrogância vem também porque a Fujino sabe que tá perdendo alguém importante. Ela não quer que a Kyomoto vá embora e querendo que ela fique, a Fujino se exaltou muito. Menosprezou a Kyomoto ao máximo, dizendo que ela não consegue, que ela tem vergonha de falar com qualquer um. Mesmo com a Kyomoto falando que vai se esforçar, vai dar o seu melhor, aprender a se virar, a Fujino continua criticando ela até o ápice da discussão. Eu pratico pra não ter vergonha. Desiste, é impossível! Mas eu... Você o quê? Eu quero melhorar a minha arte. Então, as duas se separam e também param de se falar. A Fujino começa a trabalhar então na sua série, na qual ela se dedica muito, sempre sendo mostrada de costas desenhando igual antigamente. E a sua série, uma referência a Chainsaw Man, só que com o protagonista sendo um tubarão, faz muito sucesso e está para ganhar uma adaptação em anime. Mais uma vez sentada na mesa desenhando, parece que vai ser só mais um dia comum. Mas algo na TV chama sua atenção. Um homem com um objeto cortante invadiu o campus da faculdade de artes. A Fujino, desesperada, pega seu celular e tenta ligar para Kyomoto, que não atende, e logo em seguida recebe uma ligação da sua mãe. Na sua mente, se passa uma lembrança da primeira vez que as duas ganharam um concurso. Na realidade, ela escuta a verdade. Kyomoto morreu.
O culpado fez 12 vítimas e 3 em estado grave. Shark Creek entra em hiato por tempo indeterminado e Fujino se encontra na frente da porta do quarto de Kiyomoto, mas a própria já não está mais ali. Ela encontra a tirinha que fez no dia que conheceu a Kiyomoto e assume que a culpa é sua. Tudo porque desenhou essa tirinha naquele dia. A Kiyomoto morreu. Morreu por minha culpa. Mesmo desenhando, não adiantou nada. A tirinha cai sobre a fresta da porta e uma nova história acontece. Como seria se as duas nunca tivessem se encontrado? O desejo de fazer a faculdade de artes da Kiyomoto ainda existiria, assim como o homem que invadiu a faculdade iria atacar Kiyomoto. Mas dessa vez, Fujino, que virou uma lutadora de karatê, iria salvar, acabando com as duas finalmente se encontrando e a Fujino chamando a Kiyomoto para virar sua assistente quando ela terminar de se formar e ela conseguir uma série. Um final feliz, certo? Mas isso não é verdade e nunca será. A verdade é que a Kiyomoto se foi. E vendo outra tirinha, uma que resume essa mesma história e carrega o título do mangá, a Fujino cria coragem para abrir a porta. E lá dentro do quarto, ela vê diversos produtos do seu mangá. E ao olhar para trás, ela vê o antigo roupão que tinha autografado para a amiga e se lembra de algo. A Fujino fala que na verdade, ela nem gosta de desenhar mangás tanto assim. É cansativo. E a Kiyomoto questiona: então, por que você desenha, Fujino? Enquanto o sorriso de Kiyomoto ao ver os rascunhos toma conta da cena. Em todo momento, a Fujino tenta não olhar para trás, olhar para o passado, porque ela sabe que se ela fizer isso, ela vai se lembrar da Kiyomoto. Mas, por que isso seria ruim? A minha resposta para tudo isso é: olhe para trás. Olhe para trás e lembre tudo aquilo que já aconteceu, todos aqueles momentos que você passou, as pessoas quais você conheceu e perceba que nada disso foi em vão. Os momentos que ela teve com Kiyomoto, todo o carinho e amizade que ambas tinham uma pela outra, nada disso foi em vão. Isso não pode ser esquecido ou ignorado, e sim guardado com muito carinho. E eu acho que a Fujino também entendeu isso. Mesmo sozinha e ainda triste com tudo que aconteceu, ela entende que não pode parar. E mais uma vez, ela volta a desenhar. Só que dessa vez, com a tirinha colada em sua parede, para nunca se esquecer de Kiyomoto. Look Back não tem uma premissa complexa. Ela é bem simples para falar a verdade. Mas a construção da história, mesmo sendo curta, já que Look Back é um mangá de 144 páginas, é feito de uma forma muito bem feita, que faz você se importar com os personagens. Mesmo sendo curto, você consegue se apegar a eles, sentir as angústias, a felicidade, a amizade entre a Fujino e a Kiyomoto. Uma amizade criada pelo amor aos mangás. Isso é lindo pra mim. É tudo feito de uma forma muito humana e real, que me tocou quando eu vi o mangá e o filme. Uma história que, de certa forma, também passa a visão do Fujimoto sobre a arte. Como uma carreira de mangaka é solitária, e ainda consegue fazer uma história tão boa. E eu achava que o filme não ia conseguir superar o mangá. E eu tava enganado. Esse filme consegue ser melhor que o mangá em tudo. As cenas, os diálogos. É perfeito. É uma ótima adaptação que supera o material original. É o verdadeiro Absolute Cinema. E se um dia Sayonara Eri for adaptado para um filme, alguma coisa me diz que tem que ser pelo mesmo estúdio de Look Back. E chegamos ao final do vídeo. Muito obrigado por ter assistido ele do início ao fim. Esse vídeo deu um trabalho do caramba. Então, se você realmente gostou, considere se inscrever, deixa um like e compartilha para um cara ou uma amiga que você sabe que vai chorar se emocionando com a história das duas menininhas que fazem mangá. De resto, valeu e até uma próxima. Tchau!